Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula abordaremos as margens de lucro. Veremos como calcular a margem bruta, a margem operacional e a margem líquida. E veremos também o que cada tipo de margem nos mostra em relação ao desempenho da empresa. Para calcular as margens de lucro, precisamos analisar a DRE de uma empresa. Então vamos a uma DRE exemplo. Para calcular a margem de lucro, vamos dividir o lucro bruto, o lucro operacional e o lucro líquido sempre pelo mesmo valor, que é a receita líquida de venda. É importante dizer que o que eu estou chamando de lucro operacional aqui é o lucro antes do resultado financeiro, da sigla em inglês EBIT, lucro antes dos juros e do imposto de renda. Para análise financeira, é importante identificar o verdadeiro lucro operacional. E para chegar no lucro operacional, vamos subtrair do lucro bruto apenas o que é estritamente operacional. Não vamos, em hipótese alguma, subtrair as despesas financeiras para chegar no lucro operacional. Se queremos analisar o desempenho operacional de uma empresa, não podemos misturar o que é despesa operacional, como despesa de venda e despesa administrativa, com o que é resultante das decisões de como a empresa foi financiada, no caso, as despesas financeiras. Na nossa DRE exemplo, vemos um lucro líquido de 9.900.000. Isso é bom? Isso é ruim? Para nos ajudar a responder isso, primeiramente temos que transformar esse número absoluto em um número relativo. De onde vem esse lucro? Quanto foi preciso vender para gerar esse lucro? Quando dividimos o lucro pela receita, transformamos o número absoluto em um número relativo e com ele, então, podemos comparar as empresas de tamanho diferente. A primeira margem que vamos calcular é a margem bruta, dividindo o lucro bruto pela receita líquida de venda. Então vamos dividir 60 milhões por 100 milhões, o que dá 0,60 ou 60%. Esse número mostra que para cada R$100 que a empresa vendeu, ela conseguiu extrair R$60 de lucro bruto e o restante, R$40, foram necessários para cobrir o custo. Então, com a margem bruta, analisamos o desempenho da empresa em termos de custos. Outra margem que vamos calcular é a margem operacional, dividindo então o lucro operacional pela receita líquida de venda. Então vamos dividir 22 milhões por 100 milhões, o que dá 0,22 ou 22%. Esse número significa que para cada R$100 vendidos por essa empresa, ela conseguiu gerar R$22 de lucro operacional e o restante, R$78, foram necessários para cobrir custos e despesas operacionais. Então, com a margem operacional, podemos analisar o desempenho da empresa em termos tanto de custos quanto de despesas operacionais. Outra margem que vamos calcular é a margem líquida, dividindo o lucro líquido pela receita líquida de venda. Então vamos dividir 9.900.000 por 100 milhões, o que resulta em 0,099 ou 9,90%. Esse número mostra para a gente que, para cada R$100 que a empresa vendeu, ela conseguiu extrair R$ 9,90 de lucro líquido e o restante, R$ 90,10, foram necessários para cobrir todos os gastos da empresa durante o ano 1. Se olhamos, por exemplo, a DRE de um concorrente e nela observamos um lucro líquido de 14 milhões, vemos um lucro líquido maior em termos absolutos. Mas, se o concorrente precisou vender 200 milhões para gerar esse lucro líquido de 14 milhões, a lucratividade do concorrente foi menor, porque 14 milhões de lucro líquido dividido por 200 milhões de receita gera uma margem líquida de 7%. Inferior à que acabamos de calcular para a nossa empresa exemplo. Com esse exemplo simples, vemos que para comparar empresas, precisamos usar números relativos e não números absolutos. Por isso,
Em análise financeira de empresas, utilizamos indicadores de desempenho econômico financeiro, que são números relativos. Calculamos a margem bruta, operacional e líquida para a nossa empresa exemplo no ano 1. Vamos fazer o mesmo para o ano 2. Para calcular a margem bruta, vamos novamente dividir o lucro bruto pela receita líquida de vendas, dividindo 70 milhões por 120 milhões, o que resulta em uma margem bruta de 58%. Lembrando que a margem bruta mostra para a gente o desempenho da empresa em termos de custo. Veja que a margem bruta caiu do ano 1 para o ano 2, de 60% para 58%. Podemos ver que a empresa teve um aumento em seu custo do ano 1 para o ano 2, mas não conseguiu repassar 100% desse aumento para o preço de venda, e isso reduziu sua margem bruta. No ano 1, de cada R$100 que a empresa vendeu, ela conseguiu gerar R$60 de lucro bruto. No ano 2, isso caiu para R$58, o que equivale a dizer que o custo aumentou de R$40 para R$42 de cada R$100 vendidos. Vamos calcular a margem operacional do ano 2 dividindo o lucro operacional pela receita líquida de vendas, o que resulta em 19%. Repare que a margem operacional também caiu. De 22% no ano 1, caiu para 19% no ano 2. A margem operacional mostra o desempenho da empresa não só em termos de custos, mas também de despesas operacionais, que vale dizer que tanto os custos quanto as despesas operacionais cresceram do ano 1 para o ano 2, e a empresa não conseguiu repassar 100% desse crescimento para o preço de venda. Isso provocou redução na margem operacional. Vamos calcular também a margem líquida para o ano 2, dividindo o lucro líquido pela receita líquida de vendas. Então vamos dividir 12.540.000 por 120 milhões, o que resulta em uma margem líquida de 10,50%. Reparem que, enquanto a margem bruta e a margem operacional apresentaram queda do ano 1 para o ano 2, a margem líquida subiu. Subiu não por conta de um melhor desempenho operacional ou de um melhor desempenho em termos de custos. Pelo contrário. Então, o aumento da margem líquida, nesse caso, nesse nosso exemplo, em nada tem a ver com alguma melhoria operacional da empresa, mas é consequência de um aumento nas receitas financeiras. Esse exemplo foi criado para mostrar como é importante separar o que é operacional do que é financeiro. Com a margem líquida, vemos o desempenho após deduzir todos os gastos da empresa. Para nos ajudar a identificar qual item de receita, custo e despesa afetou de maneira mais intensa o desempenho da empresa, podemos realizar análise vertical e análise horizontal. Na próxima videoaula, eu vou fazer análise vertical e análise horizontal dessa mesma DRE exemplo que utilizamos aqui. Muito obrigado e até a próxima.